bendito Evangelho. Aleluia, 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 Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 8, versos de 26 a 39. São Lucas, capítulo 8, versos de 26 a 39. E assim diz o Santo e Bendito Evangelho. Então, rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia nem habitava casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava, e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tenho entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram os porcos, e a manada precipitou-se de despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então, saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus te fez por ti. Então, ele foi anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Meus irmãos e minhas irmãs, essas são para nós palavras de vida, palavras de cura, palavras de salvação. Glória a Deus, Senhor. Vamos
orar? Eis aqui, Senhor, o Teu santo e bendito Evangelho. Pedimos as luzes do Teu Espírito Santo, para que possamos entender o que aqui o Espírito Santo quer nos comunicar através das Tuas Escrituras. Que o Teu Espírito Santo nos dê discernimento e sabedoria para entendermos essas palavras e que saiamos daqui transformados por ela, mais sabedores da Tua vontade para a nossa vida, aprendendo mais de Ti. Quanto a mim, Senhor, Teu indigno servo, queima a minha boca com as brasas vivas do Teu altar. E que, Senhor, o meu meditar e as palavras da minha boca sejam agradáveis diante de Ti, ó meu Redentor e meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Eu tenho certeza que vocês já ouviram ou já leram muitas vezes essa passagem de Lucas, capítulo 8, versos 26 a 39. Contudo, irmãos, essa passagem não é uma passagem de fácil entendimento. Não é uma passagem que se abre inteiramente diante de nós, como o Salmo 23, ou como o Salmo 91, ou como um texto mais fácil da Bíblia. Na verdade, temos aqui uma passagem que Lucas escreveu cheia de enigmas, cheia de entendimentos importantes para nós. Em primeiro lugar, Jesus Cristo estava numa região pagã, ou seja, num território não judeu. Ele estava na cidade de Gadara, terra dos Gerazenos. E ali na cidade de Gadara, eles não reconheciam o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles não reconheciam a lei mosaica. Eles não tinham o templo de Jerusalém. E o templo de Jerusalém para eles não tinha a menor importância. Eles não sacrificavam ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eles não recitavam o Shema Israel quando acordavam. Eles não entendiam de Pentateuco. Eles não rezavam os salmos. Eles não iam em procissão a Jerusalém. Eles eram pagãos. Adoravam outros deuses. Adoravam ídolos. E como nós vimos na primeira leitura, que foi em Isaías 65, o Senhor falava acerca das práticas pagãs, das práticas de adoração a ídolos, e o Senhor diz claramente que isso é uma abominação. Ele diz, nós lemos, que aquele povo de contínuo, e aquele não está falando dos Gerazenos, ele está falando do próprio povo de Israel, que o traía, e talvez o profeta Amós, e depois de Amós, ou talvez mais importante que Amós, o profeta Oséias nos ensina muito bem que o pecado da idolatria é um pecado de traição. E o Senhor Jesus, pela boca do profeta Isaías, ele diz, este povo que de contínuo me irrita, sacrificando em jardins, queimando incenso sobre altares de ídolos, povo que mora entre as sepulturas, povo que passa as noites em lugares misteriosos, come carne de porco, porque naquela época a lei mosaica era observada, e a carne de porco, como a medicina mesmo nos ensina, é uma carne má. E tudo isso, diz o Senhor, tudo isso leva o povo para bem longe da presença de Deus. O Senhor chega a dizer aos idólatras, fica onde estás, não te achegues a mim, porque mais santo sou do que tu. Irmãos, ali em Gadara, ali na terra dos Gerazenos, o Senhor Jesus encontrou um jovem que era lunático, um jovem que era possuído, segundo o entendimento
entendimento da época, por uma legião de demônios. Esse jovem sofria há anos a opressão de uma legião. Esse jovem não comia, andava nu, e muitas vezes o povo da cidade tinha que amarrá-lo entre os sepulcros. Esse jovem não tinha uma vida, esse jovem não vivia, esse jovem simplesmente vegetava. Esse jovem não conhecia a dignidade humana, ele não conhecia a felicidade que um ser humano pode ter, ele não conhecia e não sabia o que era ter uma família, o que era ter amigos. E esse jovem, muito provavelmente, como tantos outros gerazenos das nossas cidades, ele era o tótem, o arquétipo, o símbolo da loucura da sua terra. Toda cidade, todo bairro tem uma figura assim. Lá em Itaperuna, na minha terra, é a Dona Maria do Balde. Toda a cidade conhece Dona Maria. Toda a cidade implica com Dona Maria. Toda a cidade faz caçoagem com Dona Maria. Em Irajá deve ter muitos gerazenos. Na Vila Isabel, onde eu moro, tem gerazenos. Os totens da loucura da sociedade, porque a sociedade precisa arrumar os loucos para projetar neles a doença que lhes habita, a doença e a maldade que lhes vai no coração. Esse jovem, ele não era apenas vítima de uma legião de demônios. Esse jovem também era vítima de uma sociedade má, perversa, excludente, marginalizadora, que coisifica o ser humano, que o torna objeto e um palhaço. Eu tenho certeza que você conhece essas figuras. Quem não conhece Cláudia Pantera? Quem não conhece as pessoas da Lapa, que nós estamos, quando estamos lá, eles passam e todos implicam? Quem não conhece um gerazeno nessa vida? Eu tenho certeza que você conhece. É aquele que quando passa você ri, é aquele que quando passa você aponta, é aquele que quando passa você vê na loucura dele e projeta nele a loucura que habita em ti e a perversidade que habita em ti. Mas acontece que esse jovem gerazeno teve a sorte, porque Deus é soberano, de encontrar o médico dos médicos, o Senhor Jesus Cristo, que por onde andou, seja nas estradas poeirentas da Galileia, seja em Jerusalém, seja além Jordão na Transjordânia, seja em Gadara, espalhou amor, e o amor que cura, o amor que liberta, porque a única coisa, o único remédio que pode verdadeiramente libertar os seres humanos é o amor. Jesus encontrou aquele homem. E é interessante, porque eu estava falando que a palavra é difícil, o texto é difícil, porque tem aqui um monte de elementos que Lucas coloca, e essa passagem aparece nos 3 evangelhos sinóticos, aparece em Marcos, aparece em Mateus, aparece em Lucas. Só que Lucas dá umas tonalidades diferentes. Por que Jesus simplesmente não expulsou os demônios? Porque havia ali porcos. Por que mandar os demônios para os porcos? O que isso significa? Por que os porcos se precipitaram no lago e não morreram instantaneamente? Essas perguntas ficam rondando o nosso coração e a nossa mente quando a gente lê essa passagem cheia de simbolismo que Lucas quer nos ensinar. Em primeiro lugar, vocês percebam que quando eles, no corpo do gerazeno, viu o Senhor Jesus, imediatamente eles reconheceram não só o senhorio de Jesus,
não só a sublimidade, a divindade de Cristo Jesus, mas eles reconheceram o Filho de Deus. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, rogo, ou seja, colocou-se em posição de humilhação, colocou-se em posição de submissão, rogo-lhe, peço-lhe, que não me atormentes, porque Jesus, diz São Lucas, ordenara ao espírito imundo que saísse do homem. O demônio, que tantos têm medo dele, este, que de fato existe, não tão pintado quanto Dante Alighieri pintou na Divina Comédia, mas essa força que se chama mal e que nós chamamos de demônio, e que habita, na verdade, não no inferno de fogo e enxofre, mas no coração de alguns seres humanos, esse demônio, até ele reconhece o senhorio de Jesus Cristo e a ele se submete. Na verdade, o demônio é um grande derrotado. E é por isso que ele é furioso, porque ele sabe o fim da sua história. Ele sabe que a cruz o derrotou. Ele sabe que o brado de tudo está consumado acabou com o seu reino. Ele sabe, mas ele não aceita. Sabe e não aceita, e porque não aceita ainda, como um leão a rugir, segundo São Pedro, fica em derredor daqueles que pertencem ao Senhor. Mas aqui está o demônio submisso ao Senhor, e você nunca pode esquecer isso, você que é crente em Jesus. Não tenha medo do demônio, não tenha medo do mal, não tenha medo do que o inimigo é capaz de fazer, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia. Maior é o que nos habita, mais forte e poderoso é o Senhor, que antes da fundação do mundo nos separou, nos santificou, nos justificou, e nós somos dele. E São João diz: os de Deus, os de Cristo, o maligno não lhes toca. Tocou nesse homem gerazeno porque ele não tinha se encontrado com Jesus. Mas ao encontrar-se com Jesus, o amor que emanava de Jesus libertou o gadareno, o gerazeno. Perguntou Jesus: qual é o teu nome? Legião. Legião é o meu nome, porque somos muitos. Ah, irmãos, isso aqui não é história da carochinha. Legião continua habitando o mundo. Legião continua habitando os corações de governantes, de deputados, de senadores, de fundamentalistas religiosos. Legião continua habitando o coração de gente que finge ser de Cristo, está na igreja para fazer baderna, dividir, causar. Legião ainda existe no coração dos homofóbicos. Legião ainda existe no coração dos preconceituosos. Legião ainda existe quando endurecemos o nosso coração e não sabemos amar nem mesmo quem nos gerou. Legião existe e habita ainda o coração humano quando nós ficamos inertes, fracos diante das situações da vida, ou muitas vezes cínicos, achando que os drogados, que as prostitutas, que os párias, como esse gerazeno, porque esses são gerazenos dos dias de hoje, ficamos indiferentes a eles e achando que eles são um bando de vagabundos que não querem nada. E nós não fazemos nada para ajudar. Por quê? Porque a sociedade precisa dessa válvula de escape. A sociedade precisa canalizar a sua loucura para alguém e para um grupo. E geralmente esse grupo somos nós, LGBTs, negros, viciados,
e toda sorte de marginais e marginalizados. A sociedade é completamente louca. Eu não gosto de falar muito do nome das pessoas, ou pelo menos eu estou tentando mudar isso, mas vocês já leram alguma linha, alguma entrevista daquele menino, filho do Eike Batista? Que legião habita aquele coração? Se gaba de nunca ter lido um livro na vida, tirou a vida de um homem, mentiu, se acha poderoso. Legião habita o coração desses ricos deste mundo que não tem misericórdia, que não tem temor do Senhor. E olha para cá, eu tenho me preocupado cada vez mais, porque está faltando na terra temor do Senhor. O temor do Senhor, diz os provérbios, é o princípio da sabedoria. Se você não tem temor do Senhor, irmão, começa a ter. E temor de Deus não é medo de Deus, porque medo de Deus, medo não é um sentimento divino. Medo é um sentimento que nós devemos ter contra a exclusão, contra tudo isso que é ruim. Temor reverente, respeito reverente, isso é temor, é você saber que existe um Deus, apesar dos que dizem que ele não existe, ele existe, basta olhar para a criação, esse belo teatro que Deus nos deu. Temor do Senhor é você saber que você não está entregue à sua própria sorte, que há alguém te olhando. Temor do Senhor é você saber que até os seus pensamentos são escutados por aquele que te criou. Temor do Senhor é você saber que você deve acertar o alvo e que você deve dominar o teu pecado, que você deve dominar aquilo que te habita e entregar no altar do Senhor, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós não podemos ser os gerazenos, mas o gerazeno, quando se encontra com o Senhor, ele é liberto. Por que os porcos? Porque o porco era um animal imundo? Não. Porque um porco é amaldiçoado por Deus? Não. O simbolismo disso aqui é porque os porcos, na cidade de Gadara, era a maior riqueza que a cidade tinha. A cidade de Gadara era tal qual Sodoma e Gomorra. Não alimentava o pobre, não olhava o direito do órfão e da viúva, era soberba pela fartura de pão. Na cidade de Gadara, a riqueza, como na Idade Média a riqueza era a terra, como hoje a riqueza são esse dinheiro invisível, essa loucura que a gente não entende. Não sei se você entende o que é bolsa de valores, que não entra na minha cabeça. Esse dinheiro invisível, essas ações, é a riqueza dos dias de hoje. Na Idade Média a riqueza era a terra, na roça a riqueza é gado, é terra também. Na cidade de Gadara, o símbolo da riqueza eram os porcos. Eles viviam, a sua economia estava ao redor da criação e do comércio de porcos. E foram os próprios demônios que pediram para irem para os porcos, para tomarem posse dos porcos, porque riqueza sem justiça, riqueza sem olhar o pobre, riqueza sem defender a causa do pobre, do necessitado, riqueza egoísta, que não dá, que não tem solidariedade, que não reparte, é legião, é demônio, não provém e jamais proverá de Deus. E os próprios demônios, reconhecendo isso, pedem, rogam, reconhecendo a autoridade de Jesus, queremos ir para os porcos. Por quê? Porque eles eram os símbolos da riqueza daquela cidade. Os homens ricos daquela cidade não gostaram nada de ver as suas riquezas, a sua legião, precipitados no lago abaixo. Não queriam Jesus ali. Na verdade, tiveram temor daquele que curara o homem gerazeno. Na verdade, aquela cidade rejeitou Jesus porque eles não queriam ser curados. Eles queriam continuar sendo aqueles que gostavam de projetar nos outros as suas falácias.
Eles queriam continuar a amar a riqueza, eles queriam continuar numa vida podre, sem solidariedade, sem justiça, sem igualdade. E qualquer semelhança com os nossos dias não é mera coincidência. E é por isso que o povo brasileiro toma as ruas do país. Porque estamos fartos, porque estamos cansados de injustiça, porque não aguentamos mais os roubos na nossa cara, porque nós não aguentamos mais um governador safado, um prefeito safado que enriquece nas costas do povo, porque não toleramos mais que um Maracanã, que um dinheiro gasto naquilo ali, não foi para a educação que está capenga, hospitais cheios de pessoas nos corredores. Isso não é de Deus, meu irmão. Isso é do diabo. Porque Deus salva vidas como salvou desse gadareno. Deus quer justiça para todos. Deus não quer templos suntuosos, pão e circo. Os governantes é que precisam disso. E é por isso que mais de 1 milhão de pessoas tomaram as ruas do Rio. Não é por 20 centavos. Mas aquela cidade de Gadara não fez isso. Aquela cidade, ao invés de acolher o Senhor Jesus, aquele que podia libertá-los, ela o rejeita. Ela manda Jesus embora. E Jesus vai embora. Contudo, ele deixou ali uma semente viva. Aquele que outrora era o tótem da loucura daquela sociedade, estava limpo, de banho tomado, são, e na posição de aluno, na posição de discípulos, porque na antiguidade a posição de discípulo, de aluno, era sentar-se aos pés do mestre. E eles viram o tótem deles limpo, são, curado, amado, incluído, objeto de amor e de cuidado, limpo e sentado aos pés do mestre. E eles temeram. Eles temeram porque a loucura produz riqueza. Eles temeram porque a loucura produz marginalidade. Eles temeram porque eles eram egoístas demais para amar. Eu não sei se você conhece, mas eu conheço um monte de gente que tem medo do amor. Eu conheço um monte de gente que não sabe amar. Eu conheço um monte de gente que não quer amar, que se recusa a amar, que não sabe amar. Não sabe amar pobres coitados, nem a si próprios. Não conhecem o amor e sofrem por isso, mas quando o amor lhes aparece, eles fogem. Eles têm medo do amor. E quem tem medo do amor se brutaliza. Quem tem medo do amor se empedra. Quem tem medo de amar e medo do amor se torna território de demônios. Se torna casa de uma legião de demônios. Para terminar, existe um fato muito curioso nessa passagem. Em várias passagens dos evangelhos, a gente vê Jesus passando pelas aldeias, como Jesus naquele dia na cidade de Cafarnaum, passou pela margem do lago de Genezaré, o mar de Tiberíades, encontrou-se Pedro, Tiago e João. Depois, na coletoria de impostos, encontrou Mateus Levi, e a todos esses homens, Jesus fez um convite. Qual era o convite que Jesus fazia? Vocês lembram? Vem e segue-me. Jesus disse isso para todos os que ele encontrou. Vem e segue-me. Aqui nessa passagem, o contrário acontece. O que antes era endemoniado pediu para seguir Jesus. Senhor, eu quero te seguir. E Jesus não deixou. Senhor, deixa eu entrar no seu barco. Jesus não deixou. Senhor, deixa eu te seguir com os 12. E Jesus não deixou. Curioso, não é?
Por que Jesus recusou o seguimento ao gadareno e o que isso implica, o que isso significa para nós? Jesus disse a ele: você não vai me seguir não, você vai ficar nessa cidade doente, você vai ficar nessa cidade de demônios, porque você é a prova viva de que o amor cura, de que o amor liberta, de que uma fé viva pode fazer. Você vai ser o meu discípulo, o meu pregador, o meu pastor, você vai ser a minha obra aqui. É aqui que você vai ficar, você vai ser um farol no meio dessas trevas. O seu lugar não é comigo nas poeiras, nas estradas empoeiradas da Galileia. O teu lugar é aqui em Gadara, para aqui dar testemunho do que o amor de Deus pode fazer. Nós aprendemos com isso, irmãos, que muitas vezes confundimos, e infelizmente confundimos, religião com Cristo. Religião é um sistema mau e perverso. Religião produz jogo de poder. Religião produz pessoas empedradas, pessoas falsas, pessoas que gostam de tirar o tapete das outras. Religião produz pessoas fofoqueiras, pessoas que se dizem bem intencionadas, mas o mal lhes habita o coração. Religião produz um bando de cangalice que não é de Deus e que não pode ser de Deus. Religião produz falsa espiritualidade. Você olha para o sujeito e pensa que ele é o mais consagrado do mundo, mas é podre. Não confundam jamais religião com Cristo. Para aquele gadareno, seguir Jesus seria um novo projeto de vida, um novo caminho, mas talvez ele faria de Jesus uma religião como tantos de nós fazemos. A pior coisa que nós podemos fazer com Jesus Cristo, com o leão da tribo de Judá, é transformá-lo numa religião da cara para fora. A pior coisa que podemos fazer com o cristianismo é sermos falsos dentro da igreja, semeando discórdia, semeando desentendimento, sendo falsos, sendo descompromissados, sendo cínicos, mentirosos, brigando por um poder maldito. Cristo não é religião e jamais será. E aquele que faz de Cristo uma religião, seja anátema, maldito seja, porque já começa a viver o inferno aqui. Ele não deixou, Jesus não deixou aquele homem o seguir, porque aquele homem tinha uma missão, como eu e você temos uma missão. A nossa missão não é ter Jesus como uma religião. A nossa missão é sermos testemunhas do que Jesus fez por nós. Nenhum programa do governo federal, nenhuma reforma agrária, nenhuma mudança radical na Constituição, nenhum messias político, nada neste mundo pode trazer dignidade ao ser humano como o santo e bendito Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A única coisa capaz de restaurar o homem, e é por isso que essa sociedade continua doente, e é por isso que essa sociedade continua eivada de legião, porque ela ainda não entendeu, inclusive os evangélicos, inclusive aqueles que dizem que Jesus, os falsos, que Jesus não é uma religião, e que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê, e por isso nós não podemos nos envergonhar do Evangelho. O Evangelho é a única força, é o único poder capaz de transformar verdadeiramente o ser humano. Ele pega aquele que tem uma legião de demônios e transforma em homem são, bem vestido, com as suas ideias em dia. Ele transforma um falso em verdadeiro, um mentiroso em corajoso, um covarde em destemido. O Evangelho, o santo e bendito Evangelho, traz dignidade àqueles que são excluídos e marginalizados. O santo e bendito Evangelho traz amor àqueles que não sabem amar. O santo e bendito Evangelho é a força capaz de revolucionar e construir uma nova civilização.
Nós não somos chamados para sermos religiosos, nunca fomos. Somos chamados para sermos esse homem de Gadara, que não entrou no barquinho de Jesus para segui-lo de perto como os outros, mas para ser farol onde Deus o colocou. O Senhor requer de nós que sejamos farol onde o Senhor nos colocou, principalmente a começar dentro da tua casa. Porque é muito fácil ser crente na igreja. É muito fácil ser evangélico na porta da igreja. Mas tem que ser com os seus. A começar lá, a ser farol, a ser luz. Que o Senhor Deus nos ajude a ser farol, a sermos luz. Curve sua cabeça. Eu gostaria que o diácono Isaac fizesse uma oração. Pai de bom Pai Santo, obrigado, Pai, novamente. Podemos ouvir Tua palavra, Pai. Tua palavra vem sempre nos ensinar a olhar no outro, Deus. Possamos, Pai, ter esse sentimento de olhar, possamos nos mudar, Pai, mudar nós mesmos, através da Tua misericórdia, do Teu amor, Pai, para que possamos ser melhores, pessoas melhores, Pai. Continua conosco, Pai, e tenha misericórdia das nossas vidas, Pai. Dirige nossos caminhos, dirige nossas veredas, faça que possamos continuar caminhando e continuar sendo servos Teus no caminho, que é o Teu Filho Jesus. Pai, mais uma vez, peço perdão por não, às vezes, acusarmos, apontarmos o dedo. Pai, não queremos fazer isso, Pai. Queremos agora, Pai, olhar o outro com amor que Seu Filho teria, Senhor, com o amor que Seu Filho teve com o gadareno. Amém, Senhor. Que não teve preconceito, que não teve nojo, que não teve vergonha, mas sim, Pai, ajudou. Pai, nos ajude, Pai, a entender, e mais que entender, Pai, a pôr em prática nossas vidas, Pai, assim como nós falamos. Pai, aquilo que não for que impedir a gente colocar em prática, desânimo, qualquer coisa, Pai, cai por terra, Pai, queremos, Pai, fazer a Tua vontade. E queremos, Pai, ser melhor a cada dia. Amém. Seja conosco, Pai, nos incomode, Pai, nos mova a mudar, Deus, nos mova a fazer diferente, Pai. Sim, sim. Que o Espírito Santo possa estar ali cutucando, incomodando a gente, Pai, para que possamos, sim, ser mais parecidos com Cristo a cada dia que passa. Sim, Deus. em nome de Jesus. Assim como o pastor fala, que podemos brilhar até ser dia perfeito. Aleluia. Pai, continua conosco, Pai, e agora quebra o nosso coração, e deixa preparados, Pai, para, assim como o Teu corpo, o Teu sangue, que vai ser tomado agora na ceia, possamos encarnar, possamos ver que Cristo está dentro de nós. Amém. Como todo domingo fazemos aqui nessa igreja, Pai. Aleluia. Continua conosco, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquemos de pé e professemos a nossa fé. Creio em Deus, Pai de todos, que deu a terra a todos os povos, e a todos ama sem distinção. Creio em Jesus Cristo, que veio para nos dar coragem, para nos curar do pecado e libertar de toda opressão. Creio no Espírito Santo, Deus vivo que está entre nós, e age em todo homem e toda mulher de boa vontade. Creio na Igreja, posta como farol para todas as nações e guiada pelo Espírito Santo a servir todos os povos. Creio nos direitos humanos, na solidariedade entre os povos, na força da não violência. Creio que todos os homens e mulheres são igualmente humanos. Creio que só existe um direito igual para todos os seres humanos e que eu não sou livre enquanto uma pessoa permanecer escrava. Creio na beleza, na simplicidade, no amor que abre os braços a todos, na paz sobre a terra. Creio sempre e, apesar de tudo, numa nova humanidade e que Deus criará um novo céu e uma nova terra, onde florescerão o amor, a paz e a justiça. Amém.